21 de outubro de 2015. O futuro chegou. O futuro chegou. O futuro chegou. Como será o amanhã? Não se preocupe, eu não vou cantar. Foi só lembrar, né? Porque, quando eu vim para cá, eu fiquei pensando, por que a gente fala tanto de futuro? Por que a gente quer saber? O que a gente está buscando? O que a gente está querendo entender? O ser humano, não é de hoje, procura indagar, pesquisar, receber iluminações sobre como será amanhã e por que, afinal de contas. Eu tenho pelo menos 3 ideias sobre isso. A primeira delas é porque o futuro pode significar para a gente algo como um sentido. Pode ser sentido. E o que quer dizer o futuro é um sentido? O sentido não é sentido, direção. É para onde eu vou daqui para adiante. Eu estou aqui, mas eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para seguir adiante. Esse adiante é o futuro. O futuro é sentido. Mas pode ser sentido também como explicação. Eu estou aqui desse jeito, mas tem que ter um sentido. O sentido é que a vida deve ser melhor e será. O sentido é que eu vou chegar lá. O sentido é que tudo vai mudar para mais, para melhor. O futuro pode ser também razão, não é? A razão no sentido de a cenoura na frente do coelho, do burro, o estímulo que faz a gente passar adiante, seguir adiante. Porque agora talvez não esteja tão bom. Agora talvez eu não tenha todas as respostas. Agora talvez eu não saiba tudo o que eu preciso saber, o que eu acho que eu preciso saber. Então, a razão pela qual eu busco o futuro é porque essa razão é isso que me faz mover. E a razão pode ser razão também no sentido de explicação, não é? Eu faço isso que eu faço aqui e agora, por isso, pelo futuro. É a minha razão. Eu estou pensando mais adiante. As coisas aqui não estão mais ou menos, as coisas que estão mais ou menos estão esquisitas, posso não estar gostando, posso estar insegura, posso estar preocupada, posso achar que está esquisito, o palestrante americano falou umas coisas, as coisas não são fáceis, as coisas não estão boas, as perguntas, as indagações, os riscos são enormes, então o futuro pode significar essa razão, essa explicação. Eu faço porque eu tenho que superar. E não é de hoje que a gente se move, como eu disse, a gente está sempre se movendo, buscando essa superação. O ser humano busca superar, busca esse futuro como forma de dar o salto, já faz muito tempo. E por que a gente faz isso? O que nos faz? Ninguém disse que o futuro está ali. A gente que saiu criando essa ideia de futuro. E o futuro está ali para quê? Por quê? O futuro está ali para quê e por quê? Porque agora, aqui e agora, a gente não se sente suficiente. A gente se sente frágil, pequeno, inseguro. A gente se sente, talvez, incompleto. A gente se sente vulnerável. E essa vulnerabilidade é sintetizada por tudo que a gente tem de insegurança, de problema, de dor, sofrimento, desconhecido. E nessa lista de coisas que nos vulnerabilizam, tem um ente que nos assusta mais que tudo. E essa coisa, esse ente, se chama morte. Eu penso no futuro porque o futuro me dá esse elo, que faz com que eu sobrepujo, que eu salte sobre a ideia da morte e possa me projetar. Verdade, fantasia, ilusão, não sei, mas a gente se projeta para além. Essa morte, que alguns filósofos a chamam de alteridade radical, esse outro que eu não conheço, esse outro que eu nem aceito, esse outro que eu não quero, ela me assusta. E a gente pequeno, frágil, insegura, o que a gente quer, se não projetar o futuro para ir além? E a gente projetou muita coisa. A gente transformou a vida em mais do que essa existência natural. A gente transformou a vida em ideia, pensamento, projeto, desenvolvimento. Nesse processo, a gente construiu coisas, artefatos, programas, softwares, hardwares, de todo tipo, empreendimentos. A vida se transformou a isso. Hoje em dia, a gente não come, a gente ingere proteína, vitamina, sais minerais, não é? A gente não vai ali
e dar uma volta, dar um passeio, não. A gente faz jogging, tantos minutos, respirando tanto tempo, a passada, tudo controlado. A vida virou isso. No entanto, a gente segue projetando, projetando, projetando. Está bom, está ruim? Não estou discutindo. É isso que a gente faz. É essa a ideia do futuro traz isso. A gente busca futuro por isso, porque agora pode ser esse agora pode ser o agora final. E a gente projetou, projetou, criou, foi lá, vem cá, criou coisa, imaginou coisa, a gente chegou de volta para o futuro, nos trouxe a hoje, 21 de outubro de 2015. O futuro chegou. E foi legal? Pensa sobre isso. Porque o futuro, além de sentido, além de motivo, o futuro também pode significar para nós promessa, compromisso. A gente prometeu que a vida devia ser bem melhor e será. Essa promessa foi lançada e a gente fez todos os esforços. A gente tentou de tudo, criou de tudo, inventou de tudo, e chegamos aqui, 21 de outubro de 2015. A promessa foi cumprida? O futuro chegou e foi bom para você? O santo falava para nós aqui de um filme super bacana, que eu quero citar de novo, porque foi um presente que ele me deu na nossa conversa antes de chegar aqui. Gattaca. Quem não viu, pode ir lá na internet, que está lá, tudo está lá. Né? É um filme de 1997. Se você não se lembra, é uma história que começa assim: no futuro não muito distante, a nossa vida vai ser definida pelo nosso DNA. E nesse filme, a história, um resumo bem resumido, fala a história de que, nesse futuro não muito distante, a humanidade vai ser de dois tipos. Aqueles concebidos com base no processo, entre aspas, natural, aquele processo biológico conhecido até então, aquele que todo mundo conhece, né? Papai, mamãe, um juntinho do outro, beijinho, um abraço, fez neném e a gente nasce. Né? Essa é uma ideia, um processo de concepção dos seres humanos. Mas, nesse futuro não tão distante, que Gattaca traz, um outro processo é aquele em que a gente programa, a gente define e a gente move as bases do DNA para criar o ser humano perfeito. Nesse futuro, aqueles concebidos daquele jeito, papai e mamãe, como eu fui, serão considerados não válidos. Parece aqueles inválidos que se definiam antigamente, né? Os não válidos. E os perfeitos, os concebidos sob regras de planejamento, serão os considerados válidos. E o filme é sobre esse cara que nasceu não válido, mas ele tem um sonho de ocupar as posições dos válidos. Ele quer ser astronauta, ele quer brilhar, ele sabe que tem um talento. E o enredo se desenvolve a partir dos estratagemas, das coisas que ele faz, das ações que ele faz, das buscas que ele tem, para superar a sua condição de não válido e se transformar num válido astronauta como ele sonhou. E esse futuro de Gattaca parece um pouco com o futuro de hoje. Né? Parece um pouco com o futuro que a gente tem agora, 21 de outubro de 2015. Parece um pouco por quê? Porque Gattaca traz esse futuro em que as coisas, as barreiras, estão bastante fixas. E olha aí fora. Olha o noticiário, lê o jornal, lê a notícia na internet. As barreiras estão duras. As impossibilidades são enormes. Quem é migrante hoje em dia, tentando entrar na Europa, nos conta isso todo mundo. As barreiras estão muito difíceis, e esse é o momento em que Gattaca parece que se realiza. O futuro chegou, mas chegou e não está bom. Chegou desse jeito. Mas Gattaca também traz outra mensagem. Se você olhar bem, o personagem, aquele não válido que quer ser astronauta, através de Gattaca, nos manda outra mensagem. E a mensagem da insurgência, a mensagem do inconformismo, a mensagem da criatividade para a superação, a mensagem de que a vida deve ser bem melhor e será, mas deve ser para quem existe, deve ser para qualquer um. Essa é uma das mensagens de Gattaca, que está aqui agora. Com base nisso, a pergunta feita pelo TEDx Goiânia, para 21 de outubro de 2015, é: e daqui para diante? A gente tem essas barreiras, a gente tem essas violências, a gente tem essas guerras, a gente tem essas mortes, e a morte, aquela que a gente teme toda, está imperando. A morte está aí. Mas a gente tenta a nanotecnologia, a esperança, os projetos, a gente vai à Lua, vai a Marte, a gente sonha, a gente traz a comunicação, a gente cria a linguagem universal.
a gente usa a tecnologia. A tecnologia fragmenta, mas a tecnologia nos leva também para mais longe. Daqui, eu falo com alguém que eu nem sei o nome, nem onde está, mas eu sei que é lá do outro lado do mundo, eu falo agora, nesse exato momento. É verdade que a gente ouviu aqui, que a gente fala em isolamento, a gente precisa chegar mais perto, mas a gente vai longe e a gente sabe o caminho onde a gente pode encontrar essa pessoa. Então, esse futuro é complexo. E vai nos levar para onde? O que vai dar nisso? Gattaca traz essa terceira mensagem. Depois daqui, para onde a gente vai? O futuro do futuro pode ter vários caminhos. Pode ter esse caminho em que o medo da morte, o medo da dor, o medo do sofrimento, o uso exacerbado da tecnologia sem controle, o poder desmesurado nos leva ao que de pior a humanidade pode produzir. Pode nos levar ao isolamento, ao sofrimento, à dor. Pode nos trazer aquilo que a gente tentava afastar. A gente queria afastar a morte e ela traz forte, imponente, potente, assustadora. Esse futuro agora pode ser esse. A gente queria viver tranquilamente, mas a gente produz as coisas de um jeito que a gente traz mais violência. Aí, quanto mais violência, mais arma. Quanto mais arma, mais polícia. Quanto mais polícia, mais insegurança, mais violência, mais arma, mais polícia, mais guerra, mais exército. E a gente fica nesse ciclo vicioso. Mas pode ter o outro lado. Pode ter o outro lado. Pode ser, com isso tudo que a gente tem na mão, todas as tecnologias, todas as consciências, todas as comunicações, todas as possibilidades, todos os desejos e sonhos, pode nos levar para outro lado, para outra direção. Pode nos levar na direção daquilo que está dentro de mim, daquela potência, aquele poder de fazer escolha. Eu posso escolher ir na direção do imperativo ético de um filósofo, é claro que esse filósofo era alemão, que dizia, é preciso que haja uma humanidade. Então, a gente diz não às fronteiras, às barreiras, às guerras, e tenta buscar o encontro, a aproximação, a comunicação, a possibilidade de superação da diferença. Uma humanidade. A gente pode abrir mão da violência e tentar construir a irmandade, a proximidade, a cooperação, né? A relação internacional que é mais além. Essa língua universal que a gente pode falar é a língua do encontro. Esse futuro pode chegar até aí. A gente tem dois caminhos, duas possibilidades. A gente pode ser o da guerra, o da perda de tudo, né? A gente pode ser o da conquista, aquele que pode construir outra coisa. A gente pode ser aqueles que não tinham direitos. A gente pode ser esse futuro do não válido, em que a gente só tem medo e desesperança. Mas a gente pode ser esse futuro da conquista, onde aquele ser que lá no passado era um ser condenado à inexistência, construiu a noção de direito. Construiu para si e para o mundo o conceito de ter direitos. Construiu o direito de ter direitos. Construiu a possibilidade de lutar por direitos. Construiu as ferramentas para exercício desses direitos. Construiu a possibilidade de se projetar no mundo como ser cidadão, cidadania, irmandade, qualquer que seja o nome, construiu essa possibilidade de, sim, imaginar um outro futuro. Mas nessa conversa, nessa mudança, o que a gente fica descobrindo é que esse futuro do futuro nos traz uma questão que é o desmascaramento da ideia de futuro. Se a gente não desmascarar o futuro, a gente não dá o passo seguinte. Porque o que é futuro, se não uma ilusão? Porque a gente só existe aqui e agora. Daqui a pouco eu posso não ser, daqui a pouco eu posso não estar. Mas essa escolha de aqui e agora é que torna o futuro fascinante, mas torna o presente, o aqui e agora, o momento da responsabilidade. Essa é a escolha, a era do medo, a era da responsabilidade. O futuro do futuro está aí, está nessa fricção, nesse atrito, nessa disputa. O futuro está nessa escolha. E quem escolhe é o governo? Quem escolhe é a polícia? Quem escolhe é a guerra? Não, quem escolhe sou eu, quem escolhe é você. O futuro do futuro é o lugar da sua responsabilidade. E essa responsabilidade só se realiza aqui e agora. Muito obrigada.